No livro de Gênesis, né, quando Deus ele completa a criação, nós vemos que Deus olha e fala assim, olha, tudo que Deus fez, ele viu que era bom. E quando ele criou o homem, ele olha para o homem e fala assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer uma mulher e uma família para ajudá-lo. Eu estava pensando sobre isso e a gente entende que Deus ele não faz nada pela metade, ele não planeja nada pela metade. Né? Ele não fez o homem, depois que ele fez, ele fala, será que está faltando alguma coisa? Não. A família estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, querido. Antes do mundo ser criado. E ele vai lá e ele faz o homem, faz a mulher. Né? E o plano que Deus tem para nós não é que o homem seja só, mas sim que o homem, ele como indivíduo e como família, ele possa cumprir o propósito de Deus. Né? Embora a salvação ela é individual, o projeto de Deus é para a família. Deus ele tem um projeto para a família, queridos. Deus, ele, quando ele olha, se você vê a forma com que Deus trabalha, o plano divino na terra, né? O projeto divino e a família. Lá em Gênesis, no capítulo 3, capítulo 12, versículo 3, né? A Bíblia relata a bênção sobre a casa de Abraão. E ele fala assim, olha, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, está falando com Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O projeto, quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele falou, através da sua vida, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. E de Abraão, muitos anos depois, veio Jesus, a descendente de Abraão, vindo da linhagem de Abraão. E a partir de Jesus, queridos, ele trouxe salvação para todas as famílias da terra. Não só para os indivíduos, mas para a família da terra. Esse era o projeto de Deus para nós, né? Através dessa perspectiva que nós temos de família, nós entendemos que não dá para olhar o projeto de Deus como algo que não inclui a família de Deus. É muito importante a gente entender isso. Deus ele pensa em termos de família. Quando ele abençoou Abraão, nós lemos ali que ele abençoou Abraão e as famílias da terra através dele. Na vida de Noé, ele também fala lá em Gênesis no capítulo 6, versículo 17 e 18. Ele fala assim, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir tudo que tem fôlego debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você, está falando com Noé, ele fala, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca. Aí ele fala, você, seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos, toda a sua família vai entrar na arca para começar. Então Deus, sempre que ele faz um projeto, ele sempre faz para a família, nunca para o indivíduo. Você não vê o indivíduo, né? Também nós vemos na vida de Ló, não é verdade? Lembra que Sodoma e Gomorra ia ser destruído? E Deus ele vai e decide salvar a vida de Ló, que era o sobrinho de Abraão, mas ele não salva só Ló, ele salva Ló, a sua mulher e suas filhas. A mulher depois ficou para trás, mas o projeto dele era para salvar ela. Quer dizer, o projeto de Deus é para salvar a família, mas tem alguns que não vão. É individual, é sem querer, mas o projeto de Deus nunca é para uma pessoa só. Nós vemos também isso no Novo Testamento. Lembra daquele momento sobrenatural que aconteceu ali quando Paulo e Silas estavam na prisão? Lembra? E ali começou a fazer um terremoto, aquela coisa. E fala que o carcereiro chegou, o que eu posso fazer? E Paulo e Silas soltam uma palavra para o carcereiro. Falam assim, olha, crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Também Cornélio, em Atos. Separei esse texto rapidinho aqui lá em Atos capítulo 11. O centurião Cornélio, centurião romano. No versículo 13 e 14 ele fala assim, e ele, Cornélio, nos contou como tinha visto na casa dele um anjo, em pé. E lhe disse, envie alguém a Jope para mandar chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras, mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Querido, Deus só fala em... Se você olhar na Bíblia, Deus tem um propósito para a família, querido. A família é muito importante, a família é essencial. Não dá para separar a família, né, do andar com Deus, não dá para separar isso. É muito importante, nós não tem como a gente ignorar, né, esse plano, o projeto de Deus para a família. Tudo isso que nós aprendemos na palavra, se você vai ler a palavra, se você vai buscar entender a palavra, você vai ver o propósito, o projeto de Deus para a família. Não tem como também a gente separar algo muito importante que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Não dá para separar fé e família. Não dá para separar fé e família.
O texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, fala assim: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Querido, está falando para a igreja, tá, querido? Não é para quem não conhece, não. Ele fala, se alguém não cuida dos seus, Paulo está falando ali para a igreja, para Timóteo, o líder, né, o discípulo dele. Se alguém não cuida dos seus, especialmente o da sua casa, ele fala, negou a fé. E é pior do que o descrente. Não é igual, não, é pior do que o descrente. Deus ele dá um valor muito grande. Não dá para você viver uma vida de fé sem cuidar da sua casa, sem cuidar da sua família. No passado nós vimos muitas pessoas que negligenciavam, homens de Deus, que de forma errônea negligenciaram a sua família. Cuidaram muito da obra, mas esqueceram da família. Hoje nós temos visto que tem sido restaurada essa verdade na vida de líderes, de pastores na igreja. Onde eles entendem que não dá para andar uma vida de fé operante se você não tiver cuidado da sua casa. Começa em casa. Então é importante, não dá para separar fé de família, né? E dado esse pano de fundo, eu queria só, de forma bem rápida, a igreja sabe sobre isso, a igreja já escutou sobre isso, a importância da família. Eu queria só lembrar o seu coração disso, para a gente entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Eu queria falar sobre algo muito importante. Vocês que, aqui nós temos vários construtores aqui, né? Várias pessoas que no Brasil era muita coisa, mas hoje é construtor. A pessoa levanta a casa, faz... Né, se falasse para alguns aqui, você imaginava que você ia construir casa? Fala, nunca na minha vida. Eu cuidava de gado, eu trabalhava no escritório, eu era... Quantas coisas, mas hoje nós temos aqui, nessa igreja aqui, muitos construtores. Pessoas que trabalham em áreas diferentes e alguns que trabalham em todas as áreas, fazem tudo, né? E nós sabemos que para construir uma casa, é muito legal ter um acabamento legal. Ter as luzes bonitas, a parede bonita, as portas, janela, o acabamento é lindo, não é? É o que todo mundo vê, o acabamento. Quando alguém vai na sua casa, fala assim, uau, olha que parede bonita, olha que luminária bonita, né? Quando alguém entra, é isso que ele vê. Mas o mais importante de uma casa não é isso, e sim a sua fundação. Lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus fala que ele ensina para nós a importância de construir a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Lembra dessa passagem? A fundação, aonde a sua casa é construída, é o que é importante. A fundação é o que vai segurar aquela casa de pé. Pode ser que uma casa é mais bonita que a outra, mas a fundação é o que é importante. E eu queria falar sobre algo para vocês, porque família, querida, é diferente. A minha família é diferente da sua. Não existe uma família igual a outra. Tem pessoas diferentes, tem personalidades diferentes, tem culturas diferentes, tem criação diferente. Então não tem como eu pegar a família aqui do Paulo e falar que é igual a família do André. Não tem como. São diferentes. Mas toda família deve ter um alicerce, que nós vamos estar falando sobre isso, tem que ter uma fundamentação. Né? E o título que eu trouxe para esta palavra é 4 pilares ou colunas, né? Quem é construtor sabe, 4 pilares de uma família bem-sucedida. Eu queria usar ali Efésios capítulo 5 e o comecinho do capítulo 6 para trazer o entendimento da importância de ter esses 4 pilares que vão sustentar a sua casa, que vão permitir que a sua casa fique de pé, ainda que venham dificuldades, como Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, ainda que o vento sopre, ainda que a chuva venha, ela vai permanecer de pé, né? Abalados, né? Mas não destruídos. Então essas colunas, esses pilares, são muito importantes, eu gostaria de trabalhar um pouquinho no tempo que nós temos aqui sobre eles. O primeiro pilar, queridos, é o amor do marido pela esposa. Fala assim, o amor do marido pela esposa. Ah, mas e o amor da esposa pelo marido? É o amor do marido pela esposa. Queridos, a palavra de Deus é muito enfática com relação a isso, muito enfática. Né? Ele eleva um nível de uma forma muito grande. Eu queria ler com vocês, lá em Efésios,
você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 25 agora até o 30. Assim diz a palavra do Senhor: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do mesmo corpo. A palavra de Deus, ela foi, o Novo Testamento, que Paulo escreveu, o livro de Efésios, ela foi escrita no grego, koiné, o grego comum, que ela foi escrita essa palavra. E para nós, a gente vê durante o Novo Testamento, várias coisas que falam de amor, né? Amar a Deus, amar o irmão, amar. A palavra amor, toda vez que aparece na nossa Bíblia, amor, nem sempre é a mesma palavra no original, koiné. Né? A palavra amor, que nós traduzimos para o português como amor, ela tem, no grego tem várias palavras que falam sobre amor. Né? Eu só lembrei os 4 principais aqui, só para você entender o quanto que esse texto é importante. Tem o amor eros, né? O amor eros é o amor romântico, né? A paixão, o relacionamento de um casal, isso é o amor eros. Quando a Bíblia fala eros, a gente coloca amor ali, o grego eros é o amor, é o relacionamento de um casal. Tem também filia ou filéu, né? O amor filéu é o amor de irmão, é o amor de irmãos, sabe? Eu amar o meu irmão, é o amor filéu que a Bíblia fala, no grego. Já o amor storge, né? É o amor de afeição de pai para filho. Quando ele fala storge, a palavra grega, né, que nós traduzimos por amor, é uma afeição de pai para filho. E o amor ágape, todo mundo já escutou isso, né? O amor ágape é o amor divino, sacrificial de Deus pelos homens. Agora, quando você lê aquele texto que Paulo fala, homem, amai a vossa esposa, a primeira impressão que vem é que é o amor eros, vou amar minha esposa, né? Paixão, você é apaixonado por ela. Mas o texto que Paulo escreveu, a palavra que ele trouxe aqui, não é eros, e sim ágape. E aí você fala, peraí, que amor é esse? Que tipo de amor que Deus espera que o marido ame a sua esposa? A palavra que ele colocou foi ágape, o termo usado por Paulo foi ágape. Esse é o modelo com que Cristo amou a igreja, é um amor sacrificial. Marido, você quer ter uma casa bem-sucedida? Você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Fala assim, meu Deus, né? Como diz os apóstolos, aumenta a minha fé, Senhor. Né? É complicado, porque o amor que Jesus deixou, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que está disposto a morrer, a se entregar, o amor que não pensa 2 vezes a se entregar, é algo muito elevado para nós. Nós temos até dificuldade de entender um amor desse. Mas é esse tipo de amor que Deus espera que o marido tenha pela sua esposa. O amor sacrificial. Sabe, o marido ele não deve pensar em si mesmo, queridos. Ele deve pensar na esposa. O marido, quando ele tem algum projeto, ele tem que pensar que isso vai agradar a minha esposa. Sabe, você vive para agradar a sua esposa. Você vive para poder agradar aquela mulher que você escolheu. Olha, escolha, pensa bem. Os jovens aí, Magno, Laura, Caio, Daniel, né? Quem mais tem jovem aí que não está casado ainda? Tem muitos aqui ainda, né? Mateus, né? Pensem bem, porque depois que escolheu, acabou. Vai ter que amar muito. É um mandamento, se você quiser ter uma família bem-sucedida. Existem casais que o marido não tem esse amor pela mulher, nem se importa muito com ela, sabe? Mas com certeza são lares que não têm uma estrutura, um alicerce forte. E que dependendo do vento vai cair. Dependendo do vento sucumbe. Quantas separações que a gente vê hoje? Quantos lares destruídos? Que você olhar e fala, nossa, a família é perfeita. Nossa, a família é tão bonita. Estava na igreja, como é que acabou assim? Alguma coisa foi ignorada.
E pode ser um desses pilares. Não é só esse, mas esse é um dos pilares mais importantes. Marido, ame a sua esposa com o amor de Cristo. Agora, vocês acham que Deus vai pedir para você algo que você não tem capacidade de fazer? Quem acha que vai? De forma nenhuma, né? Se Deus te pede algo, Ele também te dá capacitação. Queridos, esse amor é um amor que só o Espírito Santo pode te capacitar você a amar a sua esposa. Não é natural isso. Esse amor sacrificial, ágape, é um amor que o Espírito Santo te capacita. Então, quando eu estou no casamento como homem, eu preciso pedir a ajuda do Espírito Santo para me capacitar a amar a minha esposa, assim como Ele amou a sua igreja, a ponto de estar disposto a me entregar por ela. Está disposto a dar a minha vida por ela. Esse é o amor que Jesus pede, exige que o marido tenha pela sua esposa. Sabe? Muitas vezes quando nós lemos esse texto, e eu vou entrar no segundo ponto, que na verdade vem primeiro, mas eu deixei ele em segundo lugar. No texto vem em primeiro lugar, mas eu deixei em segundo, porque muitas vezes quando nós falamos sobre, na igreja, sobre o papel da mulher, muita gente fala, nossa, a mulher, estão exigindo muito da mulher, né? Quando na verdade, queridos, a exigência maior no relacionamento é sobre o marido. O marido tem a maior responsabilidade, tem um papel mais difícil no relacionamento. Ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é um exemplo que Jesus deixou que eu preciso trabalhar todo dia. E eu creio que isso não acontece, me casei, estou amando como... Não, isso é um processo. Todo dia eu trabalho, todo dia eu me esforço, todo dia eu nego a mim mesmo para, em todo momento, eu ir crescendo nesse amor ágape, que é importantíssimo para a família ficar de pé. Quantos estão entendendo? Diz amém. Então esse é o termo usado pelo apóstolo Paulo. Eu coloquei uma frase aqui, o amor, é com esse amor sacrificial que o marido deve amar a sua esposa. O marido deve estar pronto a se sacrificar por ela o tempo todo. Esse é o seu papel, esse é o meu papel. Amém? O segundo ponto que eu coloquei aqui foi o respeito da esposa pelo marido. E está lá no mesmo texto, um pouquinho, alguns versículos antes, 22 e 24, e eu vou ler também o 33. Fala assim, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Versículo 33, portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Quando a gente escuta alguma coisa sobre isso, ou lê sobre isso, às vezes parece muito forte, né? Mulher, geralmente a mulher que não entende esse texto fala assim, eu não vou me submeter a homem nenhum, não. Eu não fui criado para isso, não. Eu não vou me sujeitar a homem algum, não. O primeiro pensamento que vem é esse, né? Por quê? Porque acha que é algo pesado demais. Porque não entende o que a palavra quer dizer sobre isso. Eu coloquei uma frase que eu achei muito interessante. Fala assim, a diferença entre o homem e a mulher é funcional e não posicional. Homem e mulher têm funções diferentes, não posições diferentes. Dentro de um lar, eu não pego assim, a Priscila é menos importante do que o Bruno. Porque ela é mulher e ela tem que se sujeitar a ele. A palavra não ensina isso, queridos. É uma função diferente que ela tem no lar. É uma função diferente que ela tem na sociedade. E eu preciso entender isso. A diferença. Porque se você pensar em nível de posição, você vai perder o foco. Então, quando ele fala para a mulher que ela deve se sujeitar, se submeter, não está falando que a mulher é inferior ao homem. Não está falando que a função dela é inferior à função do homem de forma nenhuma. Deus ele é muito claro quando ele define as funções. Né? E submissão significa ter respeito à posição e liderança estabelecida por Deus. Para o homem, é estar sobre a mesma missão. Eu vou ler de novo. Submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem.
e está sobre a mesma missão. Quando a mulher lê esse texto, ela deve olhar e falar assim, olha, Deus ele estabeleceu, e Deus, querido, ele sabe muito mais do que eu e você. Então, esse texto, na verdade, vem primeiro. Se você ler Efésios 1, 22 até 24, está falando, mulher, sujeita ao seu marido, se submeta ao seu marido, né, esteja sobre a mesma missão dele, honra o seu marido, sabe, sabe, você vê esse texto assim, uau, nossa, que exigência grande sobre a mulher. Aí quando ele vai para o versículo 25 em diante, aí eles dão para o homem aquela primeira função que eu falei, que é muito, muito, muito difícil, queridos. Olha, é muito mais fácil a mulher se submeter ao homem do que o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. É muito mais fácil. A carga que existe é muito grande, a barra é muito alta que o homem tem que cumprir, queridos, no lar. Mas ela é essencial para que eu possa viver uma família bem-sucedida. Para que eu possa passar anos, décadas e olhar e falar assim, nossa, eu tive uma família feliz, eu tenho uma família feliz. Por quê? Porque cada um deve desenvolver a sua função. Então a função da mulher é apoiar, é estar sobre missão, ela está sobre a mesma missão do homem. Quando Deus tirou Eva ali da costela de Adão do lado, né? Falou assim, olha, lado a lado, vocês vão andar juntos. Vocês vão estar sobre a mesma missão, sobre o mesmo propósito. O propósito que Deus deu para o homem, e Deus fala, olha, mulheres sejam submissas assim como a igreja é para Cristo. É um paralelo lindo que Jesus faz sobre igreja sendo o papel da mulher e sobre o homem fazendo o papel de Cristo. Então nós precisamos entender que essa coluna, esse pilar que nós temos aqui de submissão, querido, eu tenho observado durante muitos anos, e vocês também talvez puderam observar a mesma coisa. Quando você vê uma casa onde a mulher, ela é uma mulher que ela não consegue se submeter ao marido, sabe? É uma casa que sempre tem confusão e problema. Esse pilar, ele foi ignorado naquela casa. Submissão, sujeição, não é inferioridade, não é ser menor, mas é respeitar a liderança que foi instituída por Deus. Deus não é machista, querido, mas Ele criou o homem com características para liderar. Deus criou dessa forma. O homem não é igual à mulher. O homem tem qualidades que a mulher não tem. A mulher tem qualidades que o homem não tem. Os dois se completam para formar uma família. Não dá para ter uma família com um só. Não dá para ter uma família com dois homens. Não dá para ter uma família com duas mulheres. Não funciona. Porque a qualidade de um e de outro, quando se unem, forma algo perfeito em Deus, queridos. Então, a submissão da mulher ela é essencial. Ela entendeu o papel dela de suporte. Qual que é a sua visão, marido? Aí, vamos junto. Vamos lá. Vamos fazer acontecer isso aqui para que a gente possa crescer juntos como família. Então, se nós olhamos muitas vezes também para uma casa onde o marido é uma pessoa egoísta, onde o marido é alguém que só pensa nos seus desejos, ele pega essa palavra como quem manda sou eu, é do jeito que eu quero. Quando ele entende dessa forma, você vai também um grande problema naquela casa, querido. Você não vai conseguir ver uma casa bem sucedida. Porque quando o homem ele é egoísta com relação à sua família, quando ele coloca sempre em primeiro lugar o seu desejo, a sua vontade, né? Às vezes você vê lá, o homem compra um carro novão para ele, a mulher trabalha no velhinho, porque não precisa. Né? O homem, ele investe em tudo que ele gosta. Tudo que o homem vai comprar, eu queria comprar vou dar um exemplo bem bobo aqui, eu vou comprar uma caixa de ferramenta, aquelas que vai até em cima assim, imagina o Rogério, né? Uma caixa de ferramenta até em cima assim. Vou gastar ali R$3.000, dólar, né? Que real não dá não. E o homem gasta, real não dá nada. $3.000. Aí a mulher fala, eu estou precisando comprar. É mais, Solange? Eu estou sem noção dessa ferramenta. Mas ele gastou $3.000. E para ele aquilo ali é essencial. Ele precisa muito daquilo. Aí a mulher ela quer comprar umas panelas novas. Fala, para que isso? Já tem panela aí. Cozinha com o que tem. Você faz arroz só numa panela porque você quer duas. E o homem sempre, eu estou dando um exemplo bobo, mas isso aí aplica em várias áreas, querido. Tudo que é para o homem, ele precisa. É importante. Eu preciso de uma máquina de cortar grama, daquela que eu sento em cima e ela fica rodando assim comigo. Mas a mulher, a máquina dela velha de lavar louça ou de lavar roupa, tá boa. Não precisa de outra. Lava na mão.
Olha, eu estou falando algo que parece brincadeira, mas tem muita casa em que o homem só pensa no que é bom para ele, queridos. Todo projeto dele é para ele. E se quiser vir junto, vem, porque o dinheiro é meu, é eu que trabalho, sabe? Quando você vê uma casa assim, querido, é um problema muito grande. Não há alegria nessa casa. Nunca vai ter paz nessa casa. Tá? Por mais que a mulher seja submissa, uma hora o negócio, todo mundo é carne e osso, né? Então é muito importante você entender que cada um tem o seu papel. E o homem, quando você vê, assim como você vê uma mulher que não consegue submeter ao homem, tem problema na casa, muito problema, querido. Eu já vi muito problema, eu vejo muito problema. Né? E você vai ver muito problema, quando você convive com famílias, com pessoas. Todos nós nos relacionamos com pessoas. E você olha a característica de um e de outro, você percebe o que está acontecendo. Da mesma forma, quando o homem ele é uma pessoa egoísta. O homem pensa mais em si mesmo do que na sua mulher e na sua família. Vai ter problema, queridos. Você não pode ignorar. Ame como Cristo amou a igreja, a ponto de sacrificar. Ah, você quer comprar aquilo ali? Quero. Mas você só pode comprar. Você tem dinheiro para os dois? Compra os dois. Mas se eu só posso comprar uma das coisas, eu vou comprar aquilo que vai beneficiar a mulher, não a mim. Se eu posso comprar um carro novo e tem que ter um velhinho, eu vou comprar um novo para ela, o velho é meu. Esse é um amor sacrificial. Estou dando coisas práticas, tá? Isso vai em muitas áreas, muitas áreas. Você abre mão da sua vontade muitas vezes para poder amar a sua esposa, para poder se sacrificar por ela. Isso é algo que você precisa viver todo dia da sua vida. Vivendo isso, você vai experimentar algo. Queridos, você vai perceber, e quando você ama a sua esposa e você faz algo por ela, constantemente, sacrificando, agradando, sabe? Isso não é ser bobo, isso é cumprir a palavra. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ter uma facilidade em submeter a sua vontade. Ela vai ter uma facilidade. Você vai facilitar o trabalho dela, de se submeter e de andar sobre a sua missão. Agora, quando isso não acontece, fica difícil. Da mesma forma, quando uma mulher se submete, uma mulher sábia se submete à missão, está lá pronta para andar junto, olha, estamos ombreados, vamos fazer acontecer. Geralmente há uma facilidade para o homem para poder amá-la e para poder abrir mão da sua vontade para ela. Nós seres humanos somos assim. Se você vê alguém que está querendo forçar algo em você, você já arrepia logo. Fala, não, aqui não. Sabe? Se você vê uma mulher que está sempre, tem que ser do meu jeito, e brigando com você o tempo inteiro, qual que é a sua reação? Normalmente, existem exceções. É o quê? É querer? Não, vai ser assim, pronto. E aí, todo o circo está armado na casa. Quando as pessoas não entendem a sua função e o seu papel. Então, assim, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, sujeita-se ao seu marido. Esses são os dois principais pilares, queridos. Mas eu vou falar de dois mais. Mas esses dois são essenciais para começar uma família. E para construí-la de acordo com aquilo que o Senhor tem para você e para mim. Estou falando de família de sucesso. Você pode observar muitas famílias aí, ó. Tem todo tipo de família ao nosso redor. Mas começa a observar as famílias que são bem-sucedidas. Quando eu falo isso, é uma família que é feliz. Uma família que você vê os frutos da alegria, da paz, sabe, da prosperidade na casa dela. Elas têm colunas fortes. Não são perfeitas. Não estamos buscando isso. Toda família que faz, estou cumprindo, estou amando, estamos buscando. Quer dizer que o tempo inteiro Camila vai submeter a mim? Quem me dera. De vez em quando o negócio entorna. De vez em quando não é o que eu queria que ela fosse. Estamos crescendo, queridos. Agora, ela submete hoje muito mais do que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. A gente já está com 22 anos de casado. Muito mais do que, mas muito mais. Da mesma forma você acha que eu estou sempre com esse amor sacrificial? Mas eu melhorei muito, queridos. Eu sei que eu melhorei muito. Sabe, não é algo assim que eu escuto dela. Eu não sou aquele egoísta que eu era há 20 anos atrás. Sabe, por quê? Agora, é um processo. Eu espero daqui 10 anos a gente olhar, melhoramos mais ainda. Mas 10 anos se passaram e eu estou amando ainda mais ela. E ela está submetendo ainda mais a mim, como líder da casa. Sabe? Para que a gente tenha esses dois pilares que são essenciais para construir a nossa família. Uma família bem-sucedida. O terceiro ponto que eu quero falar para os pais, pai e mãe. Né? A educação dada pelos pais no convívio com os filhos. No versículo 4 de Efésios, capítulo 6, a palavra fala assim: pais, não irritem os seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vou ler de novo. Pais,
não irritem os seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais devem ter muito cuidado, querido, para não provocar a ira dos filhos. A educação é algo tão importante, que o ponto principal é que o homem e a mulher, eles devem estar unidos no mesmo propósito para educar seus filhos. Não dá para ter racha, queridos. Você pode até pensar diferente, mas você tem que chegar num consenso, num acordo para poder educar seus filhos. Isso é essencial para o futuro dele, não seu, dele. A coisinha que você mais ama nesse mundo. É essencial. E a palavra de Deus fala, pai, não irritem os seus filhos. Né? E tem alguns aspectos que eu queria colocar aqui, 2 aspectos de cara, né, que podem causar ira no seu filho, que podem irritar o seu filho, que podem levar o seu filho a ter uma atitude errada diante da vida e diante de você. O primeiro dele é a falta de educação. Fala comigo, falta de educação. Ou seja, não educar os filhos. Provérbios capítulo 29, versículo 15 fala assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A criança entregue a si mesma, que faz o que quer, que não tem educação, que não é educada, que não é ensinada, que não é corrigida. Essa criança, o futuro dela é trazer vergonha para a mãe. A palavra de Deus fala isso. A criança entregue a si mesma, ela vai trazer vergonha. Então, a falta de educação pode trazer essa ira, pode levar essa criança para esse caminho errado. E o segundo ponto que eu coloquei é o exagero na educação. Queridos, Deus é um Deus de equilíbrio. Falta de educar, de corrigir, vai trazer você vergonha para a mãe. Mas o exagero na correção também é um problema. Olha o que fala em Provérbios, no capítulo 19, versículo 18, fala assim, castiga o teu filho, enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. E esse matar aqui não é só matar físico. Existem crianças, ou homens hoje aqui, não sei se no nosso meio, mas existem crianças que quando lembram do pai, meu amigo, sabe, tem um sentimento horrível com relação a... Sabe por quê? Porque o pai matou o menino de corrigir. A palavra diz, olha, corrige, mas não a ponto de matá-lo. Nem de matar o amor dele, o respeito que ele tem por você. Infelizmente, isso acontecia muito antigamente, queridos. Muito antigamente. Nossos pais têm histórias de que foi amarrado, dias amarrado para depois apanhar, parecendo um animal. Sabe? Hoje, é muito raro você ver algo extremo. Por quê? Porque hoje nós estamos indo para o outro lado. Já não educamos mais. Já não estamos preocupados mais com a educação. E isso é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos de equilíbrio. Precisamos educar, mas sem exagero, sem excesso. Precisamos disciplinar, mas sem excesso. Quando eu não faço, ou eu faço demais, exagerado, eu vou colocar essa criança a andar num caminho de ira. Sabe? Ou num caminho de... sem direção, sem destino. É muito importante. E tem a educação dos filhos, queridos. Elas têm, eu coloquei aqui 2 aspectos. O primeiro dele está lá em Provérbios, capítulo 22, 6. É a instrução formativa. Fala assim, instrução formativa. Esse é o primeiro. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso aqui é algo que você vai formar a criança, vai ensinar a criança, né, no caminho que ela deve andar. Interessante que a palavra de Deus fala, muitos anos eu entendi e li esse texto errado. Eu li errado. Eu li assim, olha, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Mostra para ela o caminho. Mas a Bíblia não fala ela fala no caminho. É andando com você que você vai ensinar ela como ela deve andar. Não são palavras, mas são atitudes. Ensina ela no caminho. É uma forma formativa, vou formar a criança, o caráter dela. E tem o segundo ponto, que é a disciplina, tem a instrução formativa e tem a disciplina corretiva. Provérbios 13, 24 fala assim, o que retém a vara, aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. A instrução formativa, ela sempre deve vir antes da corretiva. Sempre. Sabe, você não pode corrigir o seu filho por algo que ele não sabe que está errado. Não tem como. Ele não vai entender nada.
Então, você deve usar as duas formas para poder corrigir o seu filho, para poder educar o seu filho, criar o seu filho. Né? As duas formas. Primeiro você ensina o que é. Se ele não entendeu, você corrige, para que ele possa entender. Assim somos nós. Infelizmente, não tem ser humano aí que nasceu perfeitinho. Todos têm que ser endireitados. E se nós não o fazemos, enquanto ele é criança, esse filho vai trazer vergonha para a mãe. É o que a palavra fala. E é o que a vida ensina. Se você observar, você vai ver isso. Aquele que é criado largado, sem disciplina, mal educado. Sabe aquela criança quando chega e fala, meu Deus, lá vem aquele menino de novo, que chega dando bicuda na gente, manda língua, tá? E o pai, que lindo. Queridos, esses aí quando crescer, queridos, o primeiro que sofre é o pai e a mãe. Então, assim, é importantíssimo você entender, você e a sua mulher, né, você e o seu marido, tá ligado, nós precisamos corrigir com muito amor, sabe, ensinar o caminho, vamos caminhar, vamos ensinar como é que anda a vida diante do Senhor. E se ela precisar, vamos dar uma correção também para ela. Cada um tem a sua forma, não quero ensinar ninguém a corrigir, mas a correção é necessária, seja lá como for, né? Mas nunca com exagero, sempre com equilíbrio. Então é muito importante você entender isso, que nós precisamos trabalhar dessa forma para que a criança possa crescer de forma, bem educada. Também imperfeita, eu quero lembrar isso também. Não quer dizer que você vai tentar, né, no melhor que você pode, equilibrar, e às vezes, criei o meu filho perfeito. Você não vai conseguir. Seu filho ele é imperfeito, ele vai ainda te dar, né, dor de cabeça, decepções, vai crescendo, mas a palavra ensina no caminho. E quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Ele pode até se desviar novo, pode até brincar um pouco, querendo descobrir a vida, mas ele vai lembrar daquilo que ele aprendeu com você no caminho, queridos. Então é muito importante você ensinar, você que é pai, principalmente quem tem filho pequeno. Sabe? É lógico que eu posso ensinar meu filho hoje, minha filha, que já são adultos, posso e devo continuar ensinando no caminho. Eles estão passando por uma fase da vida deles agora que eles não passaram antes, e que eu já passei, eu posso também ensiná-los. Mas a formação é enquanto é criança, queridos. Tem coisa que você não corrige mais, é enquanto é criança. Então, assim, é importante demais a gente trazer esse papel, essa coluna, para uma família bem estruturada. Efésios fala que nós precisamos trazer correção para o filho. E o quarto ponto é a obediência dos filhos na relação com os pais. Então nós falamos do amor do homem pela mulher, da submissão, sujeição, respeito da mulher pelo marido e pela sua liderança na casa. Também nós falamos sobre a educação dos filhos, né, pelos pais, pelos dois, sempre. E o quarto ponto, a quarta coluna, que nós vamos falar aqui é a obediência dos filhos na relação com os pais. Efésios 6, do 1 a 3, fala assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. A palavra de Deus, ela diz que os filhos devem obedecer aos pais. Quando Paulo ele lembra aqui da honra, ele está lembrando lá de capítulo 20 de Êxodo, nós estamos estudando o Êxodo, né, aqui na igreja, capítulo 20 de Êxodo, onde ele traz esse mandamento, um dos mandamentos, que é honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento que ele fala assim, olha, ele tem vários mandamentos, mas quando ele fala, honra teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa na terra e que tudo te vá bem. Então, quando nós falando aqui para filhos, e todos nós somos filhos de alguma forma, a maioria aqui ainda é filho, alguns podem não ser, mas a maioria ainda é filho, os pais estão vivos, né? Essa palavra para todo filho, honra teu pai. Queridos, não tem nada mais lindo, mais maravilhoso do que uma relação de pais com os filhos. Quando você constrói essa relação, que você disciplina seu filho, que você ama seu filho, que você que o seu filho te obedece, te honra, isso vai durar por toda uma vida, queridos. Por toda uma vida, sabe? Hoje eu sou homem, entrando na meia-idade. Eu não sei se eu tenho mais para frente ou para trás, não sei. Como diz o Cláudio, eu tenho mais passado que futuro, sabe? Mas ainda hoje, quem me conhece sabe, eu tenho um relacionamento com meu pai, com a minha mãe,
de muito respeito, de cuidado, de honrar, de trazer para perto. Por quê? Isso é honra, queridos. Eu estou plantando algo que eu vou receber um dia. Tá? Quem honra seu pai, seus filhos vão te honrar, isso é uma semente. Então, assim, eu sou muito feliz com o relacionamento que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, sabe? Por quê? Porque é um relacionamento de honra. Eu aprendi desde novo que eu preciso honrar os meus pais. Eu preciso me respeitá-los, eu preciso obedecê-los. Chega uma hora que eu tenho a minha família, mas a opinião deles é importante para mim. Sempre eu faço o que eles acham? Não, eu tenho minhas opiniões. A gente é homem. Sai da casa do seu pai, a palavra fala, né? Tem gente que sai da casa do pai e o pai continua falando o que ele deve fazer. Não, não é assim. Casou, saiu. Mas a opinião dele é importante para você. Sabe? Então eu tenho esse privilégio de ter um pai que eu amo, que eu honro, que eu cuido. Sabe? Um pai que cuidou de minha vida inteira. Hoje, de certa forma, eu posso cuidar dele hoje. Isso é um presente, queridos. Isso é um presente para quem pode fazer isso. Sabe? Então a palavra de Deus fala assim, para que os filhos possam obedecer os seus pais. Obedecer e também honrar os seus pais. Honra é muito mais do que obediência. Mas, quando eu estou obedecendo, muitas vezes, presta atenção nisso. Por isso que ele traz o aspecto honra aqui para a história. Porque eu posso obedecer alguém sem honrá-lo. Verdade ou não? Eu posso até obedecer. Eu vou fazer. Mas contrariado. Eu vou fazer, mas com raiva. Eu vou obedecer, ainda mais filho pequeno. Vou fazer, senão toma ataca. Mas no coração estou querendo matar. Sabe? Eu obedeci, mas eu não honrei o meu pai. Quando eu obedeço, eu devo fazê-lo com honra. Com honra. É importante demais eu entender isso. O texto ele enfatiza que quando eu honro aos meus pais, eu tenho promessa de que tudo me vai bem. Eu vi uma pregação há um tempo atrás sobre finanças. E o pastor falou assim, olha, eu queria muito que pessoas usassem na pregação de finanças, não só os textos de você dar, de você contribuir, mas também esse texto de honra pai e mãe. Porque ela fala, honra pai e mãe, para que tudo te vá bem. Cara, rapaz, eu falei, uau, peraí. Sabe, existe algo nisso aí. Tudo te vá bem. E você ainda prolongue os seus anos na terra. E nessa história ele conta um testemunho de um pastor, que amigo dele, eu não conheço, e ele fala que alguém falou para ele algo extraordinário que aconteceu na vida do pastor. E alguém contou para ele e falou assim, alguém contou, falou, será que foi assim mesmo? Tá enfeitando a história, né? Ele falou, até o dia que eu escutei do próprio pastor, que eu fui lá no Rio de Janeiro, e ele me contou a história, que ele começou com como é que chama aquele negócio quando a perna fica... esqueci como é que é o negócio da perna. Trombose. Quando há trombose, aí o negócio subiu, virou uma embolia pulmonar, e estava no hospital, e falou, vai para casa e morrer, não tem o que fazer. Mandou ele para morrer. E esse pastor, ele conta que ele estava no quarto dele muito mal. E ele conta, e na visão dele, ele viu entrando um anjo. Ele fala, eu senti que era o anjo que ia me levar, o anjo da morte. E ele fala que aquele anjo, ele viu como eu estou vendo você. E ele, na hora que ele estava entrando, disse que ele levantou dele assim, eu quero que você me diga, falando para o anjo, eu quero que você me diga, quem nessa terra, nesse tempo, que honrou mais pai e mãe do que eu? Ele falou, eu honrei pai, mãe, tio, vó, honrei todo mundo que eu podia honrar. Ele falou, eu reivindico a minha longevidade na terra. Ele fala, quando ele falou aquilo, diz que o anjo sorriu e desapareceu. E com ele, a trombose, a embolia, ele ficou curado na hora. Ele falou assim, uau! E quando ele escutou, falou sério, ele falou assim, olha, eu reivindico. Eu honrei pai e mãe, eu quero viver vida longa na terra. Então, queridos, isso aqui não é só uma frase de impacto, não. Isso é verdade, isso é promessa. É promessa que nós precisamos tomar posse dela. Honra pai e mãe, para que tudo te vá bem e tenha vida longa na terra. É muito importante lembrar o nosso coração disso. E nós eu queria encerrar, não vai dar para... eu queria encerrar aqui. Depois você lê também lá em casa, Colossenses 3, 18 a 21, Paulo fala a mesma coisa para a igreja de Colossos também. Nós vamos ler aqui agora esses 4 pilares. Eu queria encerrar com essa frase aqui, queridos. Sempre que uma família revela alguma desestrutura crônica,
algum desses pilares está sendo negligenciado. Sempre que em uma casa tem alguma desestrutura crônica, algo que você, rapaz, tá faltando alguma coisa, está caindo, está desabando a casa, um desses pilares está sendo negligenciado. E pode ser qualquer um deles. Como eu te falei, os 2 primeiros são muito importantes, mas os outros também, queridos. Educação a filhos, submissão aos pais, sujeição ao marido e o amor do marido pela esposa. Se nós conseguirmos, e eu queria encorajar vocês, eu ia ler um outro texto, não vai dar, eu queria encorajar vocês para, em casa, lerem de novo Efésios capítulo 25, capítulo 5, a partir do 25 até Efésios capítulo 6, versículo 4, onde Paulo ensina, ele está ensinando, sabe para quem? Para Timóteo. Timóteo era um grande pastor, é um discípulo amado, um jovem pastor. E ele estava ensinando para Timóteo, olha, ensina isso. Tudo que ele passava para Timóteo é para ele ensinar para as igrejas que ele pastoreava. A importância de você ter esses 4 pilares, essas colunas que vão sustentar a sua casa, queridos. Sustentar. Ah, mas agora está muito tarde para mim. Não está tarde, queridos. Dá para a gente consertar o que está errado. Dá para a gente consertar o que está faltando. Sabe? E vocês que vão ainda começar uma família, né? Eu estava falando com alguém, a semana passada, ou atrasada, não sei, que a gente começa o nosso casamento antigamente, né? Quem é casado há mais tempo aqui, sabe que, mesmo que a gente era da igreja, tá? Mas não tinha muita ajuda nesse sentido. Ninguém falava sobre casamento, sobre relacionamento. Não tinha esse tipo de instrução. A gente ia aprendendo aos trancos e barrancos, sozinho, sofrendo, né? E eu falo para essa juventude hoje em dia tem muito ensinamento sobre isso, queridos. Tem muita coisa, muito tesouro. A igreja tem se empenhado, a igreja não só aqui, mas, né, ao redor do mundo, tem se empenhado em ensinar sobre isso, em facilitar. Então, eu falo para essa juventude aí, olha, não faz igual a gente que foi aos trancos e barrancos, sofrendo para aprender. Sabe? Escuta o que está sendo ensinado. Sabe? Procure seus líderes, procure seus pastores. Fala assim, me fala um pouco sobre isso. Eu estou querendo fazer isso, o que o senhor acha no meu relacionamento? Eu estou querendo me casar, qual que é a instrução que você tem para mim? Isso é muito importante, né? Eu estava, alguns meses atrás, o Magno, eu estava falando com o Magno, ele falou que ele ia casar mesmo, eu falei, meu Deus, né? Deus é bom com ele. E aí, Deus abençoe a Laura. Aí ele ia casar, né? Aí ele falou assim, aí ele falou, tio, eu queria sentar um pouco com vocês. Sabe, você, tia Camila, eu queria ter um tempo de mesa e escutar um pouco de vocês. Eu estou entrando nessa, achei tão bonito, sabe isso? Porque ele está querendo aprender antes de entrar. Para quando entrar, já sabe mais ou menos como agir. Sabe, porque depois é mais difícil, gente. Então, assim, a juventude aprenda, sabe, busque ajuda, sabe, busque ajuda dos seus pais. Se você tem nos seus pais alguém que é um exemplo para você, pergunta para ele, não vai na surda não. Sabe, é muito importante você construir esses valores para que você tenha uma família bem sucedida. Principalmente, sabe, eu falo para vocês, nos tempos que estão para vir, queridos. Está muito mais difícil educar filhos. Está muito mais complicado manter relacionamentos, sabe, marido e mulher, sabe, está difícil. O mundo está te empurrando e está ensinando tudo o contrário ao que a palavra nos ensina. Então, está muito complicado. Então, mais do que nunca, nós precisamos firmar e fundamentar, né, na palavra os nossos relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, filho com pai. É muito importante, né? Em nome de Jesus, fica de pé. Eu queria encerrar com oração. Eu queria encerrar orando e pedindo ao Senhor que Ele possa ministrar, né, e no coração de cada um de nós e que Ele possa nos ensinar a colocar em prática o que nós aprendemos aqui, para que eu e você possamos ter uma família bem-sucedida diante do Senhor. Pai querido, nós te louvamos pela palavra que o Senhor trouxe nesta manhã para a tua igreja, meu Pai. Esse tema tão maravilhoso de família. Sabemos que tu tens um projeto, um propósito muito especial para a família. O Senhor pensa em família, o Senhor sonha e projeta em família. E nós aqui queremos te pedir que o Senhor venha trazer, meu Deus, um entendimento para cada um aqui, para cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, cada filho, meu Pai, que o Senhor possa trazer o entendimento desta palavra, a importância de nós, meu Deus, darmos ouvidos à instrução do Senhor, meu Deus, com relação à família, para que nós possamos, meu Deus, crescer como família, como casal, meu Deus, como pai, como filhos, meu Pai, que nós possamos avançar para alcançar aquilo que o Senhor tem projetado,
planejado para a nossa família, meu Pai. Nós não queremos ter uma vida média, mas queremos viver acima da média. Queremos ter algo sobrenatural em nossa casa, meu Pai. Para isso nós queremos colocar em prática, meu Deus, esses pontos, esses pilares, essas colunas, meu Pai, na nossa família. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê capacidade, nos dê, meu Deus, uma capacitação sobrenatural do Teu Espírito, para que nós possamos viver e colocar em prática, meu Pai, todos esses pontos em nossa vida, em nossa casa. Nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.